Chora Israel, Babilônia não é seu lugar. Clama ao seu Deus, que Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é seu lugar. Clama ao seu Deus, que Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Graça e paz a você que está me assistindo nesse momento. Peguei para fazer esse vídeo devido a esse conflito agora na Palestina, Israel e Palestina. Eu quero explicar um pouquinho para você que talvez não saiba o que está acontecendo com Israel, o que está acontecendo com a Palestina, esse ataque terrorista recente agora, praticamente essa guerra declarada contra Israel, algo que não acontecia durante muito tempo. Desde 1948, Israel não teve propriamente uma guerra como essa. Faz muito tempo que Israel não tem uma guerra como essa. Teve a Guerra dos 6 Dias, Israel venceu em 6 dias as nações, entre elas o Egito e outros povos árabes que se levantaram contra Israel. Mas Israel já havia muito tempo que não acontecia esse tipo de guerra. O Hamas, que é um grupo terrorista da Palestina, ele atacou Israel de forma covarde, matando cidadãos, matando pessoas inocentes. E as notícias que correm na mídia, de maneira até equivocada, a mídia publica mensagens dizendo o seguinte: Israel é como um monstro que não quer deixar os palestinos terem praticamente vida própria. Ou seja, Israel conquistou o direito de ter o seu território, o seu Estado independente, e a Palestina também teria esse direito. Mas essa briga, como eu disse, de Israel e Palestina, já dura milênios. Ela não começou agora, não começou no século passado, no século retrasado, nada disso. Essa briga entre árabes e israelitas, essa briga já é antiga. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, a Bíblia mostra essa guerra por território. Está aqui dentro das páginas da Bíblia. Essa briga por território. Mas, como eu disse, a mídia, ela lança notícias falsas. E as pessoas que não conhecem a história de Israel se enganam pensando que Israel é um monstro que não quer deixar a Palestina ter voz, ter fôlego. Ou seja, a notícia que é passada na mídia nos faz acreditar que Israel é um governo maligno e que eles querem exterminar os palestinos a todo custo. E a verdade não é essa. A verdade é outra. A verdade é que o Império Romano, por intermédio do imperador Adriano, e essa história é longa, você pode pesquisar essa história, você vai ver que a história diz que o Império Romano, por meio de Adriano, em 135 da Era Comum, ou depois de Cristo, como você quiser, esse imperador Adriano, ele rebatizou a Judéia, colocando na Judéia o nome de deboche, fazendo referência aos filisteus, que eram antigos povos inimigos de Israel. Os filisteus vêm dos povos gregos, nada tem a ver com o povo palestino, como eles querem dizer. Nada tem a ver. O imperador Adriano, ele através de uma provocação, até para tentar exterminar Israel da memória,
ele quis batizar o nome da Judéia de Palestina. Então ele pega ali o nome da Filístia, dos filisteus, e batiza para Palestina. Vários vídeos estão circulando na internet falando sobre isso, né? Árabes falam isso, judeus falam isso, pessoas de outras nacionalidades, de outras religiões, de outros credos. Mas eu peguei para fazer esse vídeo justamente por isso. Israel já sofreu tanto na história bíblica, Israel foi para cativeiro babilônico, Israel caiu na mão dos assírios, a Síria já abusou de Israel, como eu disse, a Babilônia, os medos, os persas, o Império Medo-Persa também, o povo de Deus ficou escravo, ficou cativo. Depois da Babilônia, os medos e os persas, depois surgiu o Império Grego, depois do Império Grego, o Império Romano, depois do Império Romano, o Império Otomano também tomou conta da Judéia, tomou conta da região conhecida hoje como Palestina, mas não são os árabes os donos daquelas terras. Eu quero deixar claro isso. Não são os árabes. Na história, a Bíblia diz que Abraão teve Isaque, o filho da promessa. Antes de Isaque nasceu Ismael. Você vai ter que voltar lá no livro de Gênesis, lá no capítulo 16, nasce Ismael. Nos capítulos seguintes vai nascer Isaque, vai ter a formação ali nas páginas seguintes, a formação do povo de Israel, também a formação dos filhos de Ismael, que são os árabes, os 12 príncipes que saíram de Ismael. Como eu disse, a história é longa, é uma vasta história que se arrasta há mais de 4 milênios já. O povo vem brigando há mais de 4.000 anos por aquela região que Abraão, Deus usou Abraão, dizendo que Abraão seria pai de uma grande nação, e especificamente os israelitas, os hebreus, eles conquistariam a terra de Canaã. Essa terra de Canaã é a região da Palestina, mas por causa que a Palestina, que é a Judéia, antes de ganhar esse nome, já a partir do ano 100 em diante, depois de Cristo, antes de surgir o Império Romano, melhor dizendo, antes de surgir o Império Romano, essa região da Judéia, ela fica geograficamente entre 3 continentes. Fica entre 3 continentes. Continente asiático, continente africano e continente europeu. Então fica essa pequena região entre 3 continentes, e pelo fato de os israelitas pecarem contra Deus, deixarem de cumprir a lei de Deus, Deus permitia que outros povos entrassem naquela região da Judéia e subjugassem aquele povo, colocassem aquele povo como vassalo, como cativo deles e etc. Foi por causa dessa mistura de raças, mistura de povos dentro da Judéia, que foi se multiplicando as nacionalidades dentro daquele pequeno território. Ali ficaram sírios, ali ficaram povos da Arábia, ali ficaram povos da Média, da Pérsia, hoje conhecido como Irã, como Iraque. A Babilônia antiga hoje é o Iraque, é a região do Iraque. A Pérsia é o Irã. Inclusive o Irã está se unindo ao Hamas para tentarem destruir Israel. Como eu disse, esses povos, sempre no tempo bíblico, nos tempos da história bíblica, sempre esses povos tentaram destruir Israel. Então, para não ficar uma mensagem longa, para não ficar um vídeo muito chato, muito longo, eu quero resumir dizendo o seguinte. No Império Romano, voltando a falar aqui sobre o Imperador Adriano, no Império Romano, no ano 135 da Era Comum, o Imperador Adriano, depois que ele constrói sobre as ruínas de Jerusalém e sobre as ruínas do templo em Jerusalém, o templo foi destruído. No ano 70, Jerusalém foi destruída, então ficaram os escombros da cidade. Jerusalém foi destruída, o templo dos judeus também foram destruídos, e em cima daqueles escombros, esse imperador Adriano, ele quis construir uma cidade que ele chamou de Aelia Capitolina. Essa cidade tinha que venerar a tríade romana, composta por Júpiter, Juno e Minerva, que eram
divindades pagãs romanas, e os judeus, por causa da lei de Moisés, por causa da Torá, o Pentateuco escrito por Moisés, os judeus, por terem essa lei de Deus,